Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar novamente aqui uma cartela de casos notificados por 1 milhão de habitantes no estado de Goiás. Por gentileza, coloca na tela aí pra gente. Olha só, gente, isso é informação, não é uma opinião, porque opinião é algo muito particular. Vamos aos números. Aparecida é recorde no estado de Goiás, é só isso. É recorde no estado de Goiás. Inclusive, eu queria que vocês colocassem nos caracteres, haja vista que a gente precisa dar clareza à informação para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Aparecida, por milhão, 87.154 casos. Senador Canedo, logo após 82 mil, Rio Verde, 78 mil, Goiânia, 75 mil. Então, proporcionalmente, Goiânia, em relação à Aparecida, está lá atrás, né? Essa é uma realidade. No entanto, o senhor Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, num primeiro momento havia feito até um movimento, Reginaldo Júnior, para fechar Naquele tudo. momento era bom fazer para fechar movimento, né? tudo. Depois de um tempo, deixou o Rogério Cruz sozinho, isolado, e tomou uma decisão diferente, lembrando e respeitando a inteligência do telespectador, do internauta, né, e do ouvinte também, que quando você escalona, você joga 50% da população para concentrar mais, porque a pessoa vai ter que sair de casa para comprar, por exemplo, um fogão. Então ela sai do bairro dela e vai para outro bairro. Fiquem à vontade aí para dizer se vocês concordam ou não. Ele mudou, né? de opinião, daqui uns dias ele deixa de torcer para a Aparecidense para torcer para o Atlético. Essa é a minha opinião. Bom, eu vou insistir aqui nesse chamado ao prefeito de Aparecida. Esse argumento, esse tipo de narrativa que quer se sobrepor à realidade não funciona. Nós estamos num momento muito grave, Gustavo. Preste atenção, uma manobra dessa não vai dar certo. Você vai convencer quem, Gustavo? Quem você vai convencer de que liberando a metade, intercalando atividades normais, que isso é a mesma coisa do que a suspensão, por exemplo, do comércio em toda a Aparecida, preservando apenas as atividades essenciais? Claro que não é a mesma coisa. O contágio se dá pelo contato. Então, olha só, vou dizer de novo, tu é muito novo, tu tem uma carreira política pela frente e parece que é muito vaidoso e tem muito desejo de poder, porque para ficar fazendo essa oscilação oportunista nesse momento, eu concordo com o Jean que diz que é demagógica, então não faça. Não faça isso. Quero dizer uma outra coisa sobre esse aspecto ainda. Olha só, minha gente, está aparecendo cada vez com mais força nos meios científicos uma hipótese que ela é assustadora, que diz que quanto mais tempo o vírus fica nessa luta com o nosso organismo, e o organismo de algumas pessoas que já tiveram imunidade pelo contágio próprio da doença, imunidade por um tipo de vacina, por outro tipo de vacina, esse vírus nessa luta, um momento que ele ganhar e conseguir infectar essa pessoa, ele já será outro vírus muito mais forte, uma variante muito mais perigosa, que pode recolocar de novo o problema da pandemia ao estágio que nós estávamos antes da vacina. Então, é preciso ter muita clareza, muita força. Há momentos na história em que você precisa ser o chato. E eu vou citar um cara de direita que cumpriu um papel desse na história, Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial. Foi para cima, enfrentou o nazismo, não compactuou, não tentou um acordo, não tentou uma via oportunista. Perdeu as eleições depois da Segunda Guerra, mas entrou para a história. Então é preciso que os políticos tenham clareza do que querem ser. Querem ser carrapatos pregados ao poder eternamente ou querem, pelo menos nesse momento, atender aos interesses populares? Cada fagulha a favor dos interesses da saúde, dos interesses do povo, deve ser ressaltada, deve provocar unidade. Quem disse aqui? Por último, quero concordar com o Jean numa coisa, de que a Igreja Universal, e discordar no outro, de que a Igreja Universal foi insuflada politicamente pelo PT, e foi mesmo. A primeira vez que um membro
desse tipo de agremiação religiosa ocupou um ministério, foi o senhor Crivella, no Ministério da Pesca, no governo Lula. Então é lamentável. Agora, isso não tira o fato, aliás, agrava o fato de que são seitas que buscam dinheiro, interesses privados, poder, e que são absolutamente conservadoras, sobretudo nos tais costumes, e vivem aí a defender absurdos. Ontem ainda recebi de uma pessoa muito querida aqui a ideia de um novo unguento que estão distribuindo por aí, como se pudesse curar a Covid. Todo dia tem uma nova. Então, não caiam nessa, busquem o isolamento, busquem fortalecer as medidas sanitárias, e nós precisamos aqui entre nós fazer isso. Eu digo novamente e encerro, estou muito chateado, muito preocupado com o futuro do país, com o futuro de Goiânia, com o futuro de Goiás, com o futuro nosso, dos nossos filhos, do nosso povo. Então nós temos que fortalecer todas as medidas. Significa quebrar o microempresariado? Não, estou de acordo com isso também, mas para isso é preciso que haja os cofres do governo federal, que até agora vieram a conta-gotas de acordo com a pressão política e não com a necessidade.